Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos Carlos Renato Trescente, presidente executivo do Grupo Luarte e presidente dos conselhos de administração da Luarte Soluções Ambientais e da Vital Force. E nos assuntos que serão tratados nessa entrevista, falaremos sobre o legado de 50 anos da Luarte, a importância da família na condução da empresa, a comemoração histórica que reuniu aí mais de 10 mil pessoas em Lençóis Paulista, as ações solidárias e o envolvimento da comunidade nos 50 anos, o reconhecimento da Luarte como referência nacional em economia circular e sustentabilidade, e os próximos passos da empresa, incluindo a nova fábrica que será a segunda maior refinaria do mundo. Carlos Trescente, bem-vindo aqui no Hot News Entrevista. Lincoln, Rafaela, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News tem o oferecimento de iFome. Comprar no iFome é baratinho, baratinho. Frigol alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Desktop LPNet, a internet que transforma a sua experiência online. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Safra Sul Alimentos, feijão preto com sabor marcante, caldo encorpado para a melhor feijoada do inverno. É feijão preto Ubirama e feijão preto Safra Sul. Cicobi Crédito Silva, abra sua conta com facilidade e segurança no app Cicobi e aproveite benefícios exclusivos da cooperativa que é pensada para você. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Zilor, Safra 79. Uma nova energia, um só time. Bom, então vamos começar, Carlos, falando aí um pouquinho, né? Eu queria que você contasse para nós todos que acompanhamos o trabalho aí da Luarte nesses 50 anos, né? A importância desse trabalho para o futuro também do planeta. Muito bem, Bom, a Luarte completamos 50 anos agora, é uma história já bastante relevante. Me lembro muito bem de quando começou, e começou pequena, como um passo corajoso do meu pai, meus tios, meus primos mais velhos, lá em meados dos anos 70, em que eles decidiram entrar num negócio novo que eles não conheciam e foram muito persistentes, corajosos para dar o início a toda essa história que chegou até aqui hoje. A Luarte hoje tem destaque nacional e internacional, até por esse papel que você mencionou aí como uma referência em economia circular. Transformamos um resíduo perigoso, que é o óleo lubrificante usado, em produto novo, que é reutilizado infinitas vezes. Então isso é algo que nos deixa com bastante orgulho. Sim, com certeza. E ao olhar para trás, que momentos assim você considera mais marcante na construção dessa história de meio século? Olha, numa trajetória longa como essa, são muitos momentos. Mas eu vou destacar, acho que 2 deles aqui. O primeiro, eu entendo que foi o seguinte: quando a Luarte começou, tinham no Brasil cerca de 30 empresas do segmento, todas de porte pequeno, com a tecnologia parecida. E algo que eu acho que foi assim, uma primeira decisão, uma primeira atitude que realmente diferenciou a Luarte foi aquela postura de inconformismo e querer fazer sempre melhor. Meu pai e o Luiz Carlos, claro, com o apoio do meu tio, dos meus tios e meus outros primos que estavam na empresa já, foram para a Europa e para os Estados Unidos, já depois de 2 ou 3 anos de operação da Luarte, para ver o que se fazia lá fora. E já trouxeram ideias, melhorias de processo, e já começaram a fazer mudanças na fábrica, que melhoraram qualidade, produtividade e que ajudaram a tornar a Luarte a líder de tecnologia no país num espaço relativamente curto de tempo. Então acho que isso marca bastante aí a visão deles de não se contentar com aquilo que já era feito, de inovar, de ter coragem de fazer mudanças. E o segundo momento que eu destacaria foi também parecido, muitos anos depois, foi por volta de 2009, onde eu já na presidência do grupo e o Thiago na liderança da Luarte, nós decidimos e aprovamos junto aos sócios e à família
o investimento na fábrica atual. Essa fábrica que roda aí, que vocês veem na beira da estrada, Sim. foi um passo muito grande para nós. Foi uma mudança significativa de tecnologia, e que foi um investimento na época o maior da história do grupo, para uma tecnologia nova que ninguém usava ainda no Brasil e na América Latina. Então muitos duvidaram que nós fôssemos capazes de trazer esse nível de tecnologia e chegar a um produto da qualidade que nós temos hoje. Olha só. E Carlos, aproveitando, né, que você está falando desse desenvolvimento da família, né, que foi até a Europa para buscar conhecimentos, expertise em relação a esse assunto, ao desenvolvimento da Luarte, o DNA da Luarte se baseia na família. Como que é esse comportamento familiar, que é uma empresa genuinamente familiar dentro de Lençóis Paulista, e é uma empresa que está há mais de, vamos colocar assim, há 5 décadas, né, dentro do cenário industrial de Lençóis Paulista. Como que é a base da família e a importância da família para vocês? Boa pergunta, que poucas vezes é feita, e eu acho que ela é muito importante. Nós somos uma empresa familiar com muito orgulho, e nós somos também entusiastas do conceito de empresas familiares, e se formos pensar em termos mundiais, ou mesmo brasileiros, pelo menos 70% das empresas são familiares. Então as empresas familiares têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico, geração de emprego, inovação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Para nós, é claro, e qual que é uma das vantagens da empresa familiar? A visão de longo prazo. Quem tem uma empresa familiar pensa em reputação, pensa em deixar um legado para os filhos e talvez para os netos e bisnetos. Então essa visão de longo prazo permite planejamento, permite assumir certos riscos com cuidado. São vários pontos positivos. Um outro lado é a questão dos valores, do legado que vem do passado, de você ter uma base sólida sobre a qual você vai construindo. Então nós realmente acreditamos que as empresas familiares podem ser muito fortes e contamos com essa força no Grupo Luarte. Posso colocar assim, se me permita, Carlos, além do profissionalismo, né, mas o amor no que se faz, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A família pode estar ou não na gestão do negócio. No nosso caso hoje, sou eu no conselho, o Thiago como presidente executivo da Luarte. Pode ser que mais adiante no futuro não haja ninguém da família no dia a dia do negócio. Mas o que importa é que por trás está a família. Na família estão os valores, está a alma do negócio, estão as grandes decisões. Por exemplo, a decisão do investimento que nós estamos fazendo nesse momento, na ampliação da fábrica, é uma decisão que foi proposta pelos executivos, aprovado por um conselho de administração que tem maioria não familiar, mas no topo do processo decisório teve que ser aprovado pelos sócios, pela família. E essas decisões muito estratégicas e muito importantes nunca vão ser delegadas, elas sempre vão ficar com a família. Exato. Eu acho, Carlos, até assim, por ser uma empresa familiar, o cuidado com o colaborador também acaba sendo. Porque eu vejo que as pessoas falam assim, a Luarte é uma mãe, né? Tá sempre apoiando, ajudando os colaboradores. Eu acho que tem a ver também com isso, né? Por ser uma empresa familiar, tem o cuidado com a família mesmo, né? Isso faz todo sentido, né? Como família também, além do que eu comentei das decisões de grandes investimentos estratégicas, tem muito do elemento de cuidar dos valores, da cultura, do ambiente da empresa. E isso a equipe percebe. E você faz ao longo do tempo de forma consistente, isso fica natural. Quem chega, observa em volta e aprende rápido. Sim. Então, por exemplo, um dos nossos valores é a valorização das pessoas. Isso para nós faz parte do nosso DNA. Quem chega na empresa aprende isso, e isso tem que acontecer na prática, no dia a dia. E a família também tem esse papel importante de garantir, claro, no contato com os líderes, conselheiros, executivos, que esses valores sejam preservados. E ela é muito atual no que se diz respeito a todos esses valores, Carlos e Rafa, e quem está acompanhando a entrevista, no que se diz respeito ao setor ambiental, né, Carlos? Então tudo isso se soma à questão que hoje é muito atual, a preocupação ambiental no planeta, né? Isso se construiu ao longo dos anos, né? Vamos lembrar que a empresa foi fundada em 1975 e na época esse tema era pouquíssimo falado. Para se ter uma ideia, se eu não me engano, a própria CETESB, que é o órgão ambiental talvez mais conhecido aqui para nós em São Paulo e no Brasil, foi criado nos anos 70.
Então, é claro que quando meu pai e os irmãos tiveram a ideia, não havia termo sustentabilidade, não havia o termo economia circular, mas eles acharam fantástica a ideia de transformar resíduo em produto novo. E isso com o tempo foi evoluindo, e é claro que hoje a gente vê que o mercado cada vez mais valoriza os produtos feitos a partir da reciclagem, a busca de soluções de menor impacto, menor pegada de carbono. Então isso também nos motivou a cada investimento e a cada passo estar agregando mais elementos de sustentabilidade. Hoje a gente tem um processo muito mais eficiente do que tinha 10 anos atrás. O consumo de combustível por litro de óleo processado é muito menor. O consumo de água também foi reduzido. Tudo isso é um processo gradual e que não para. Eu espero que ele continue acontecendo. Com certeza. Bom, e agora no dia 31 de agosto, mais de 10 mil pessoas estiveram no recinto da Facilpa, né? Para o show do Fernando e Sorocaba. O que significou para a Luarte proporcionar esse momento para a comunidade? Olha, é interessante que eu não estou no dia a dia, então, honestamente, eu não participei de nada em relação à organização. Eu sei do plano da agenda do ano, mas eu fui lá como praticamente convidado, tanto quanto outros. E eu adorei, eu achei que fez todo sentido. E é muito legal quando você não está envolvido e vê o resultado e vê quanto ele é coerente com aquilo que a gente gosta de fazer, com nossos valores, né? Acho que foi uma celebração fantástica com nossa equipe baseada aqui em Lençóis. Infelizmente, praticamente metade da equipe está espalhada pelo Brasil e não teria como trazer todos. Mas pelo menos para a equipe de Lençóis, acho que foi uma celebração fantástica. Foi também uma celebração junto com a comunidade de Lençóis Paulista. Sim. A cidade onde nascemos, a cidade que sempre nos apoiou. Isso para nós era muito importante, poder também que o presente fosse compartilhado com a nossa comunidade. Então eu acho que envolveu entidades da cidade, envolveu o aspecto de voluntariado e doação. Então, esse conjunto todo, eu fiquei muito feliz e acho que a gente fez uma celebração com a nossa cara. Exato. E aí a gente entra, né, no que se diz respeito à emoção. Até porque quando se comemora, né, tantas pessoas envolvidas, colaboradores, pessoas que foram lá para assistir o show, mas basicamente se juntar à família Luarte. Que eu acho que é um ponto muito essencial nisso, em relação às pessoas que foram para entretenimento, mas também foram para trabalhar, alguns para trabalhar, né? Que no caso ali, para a estrutura teve que ser destinada, né? Uma estrutura muito eficiente, né? Então, com isso, eu acredito que a emoção de todos os participantes diretos e indiretos, a emoção foi muito grande de celebrar 50 anos, né, Carlos? Tem a impressão que sim. Do que eu vi no entorno lá do show, conversando com os colaboradores, estavam todos muito emocionados, muito felizes. Eu, pessoalmente, fiquei muito emocionado. Não tinha como não pensar nesse filme de 50 anos, não tinha como não pensar no meu pai, no meu tio Alberto, em todo o papel que a família teve ao longo desse período todo. Então, para mim, o evento foi muito gratificante e emocionante. Parabéns. Foi um evento que reuniu, né, o entretenimento e também a responsabilidade social, né? Que é o que a gente fala bastante aqui. A retomada do dia de fazer o bem, as ações solidárias também marcaram esse aniversário. Você sabe me falar qual foi o impacto dessas ações também? Olha, a gente também teve a intenção de trabalhar o aspecto social, o aspecto do voluntariado, de trazer um benefício e apoio para as entidades do município, e acho que isso funcionou muito bem, né? O Dia de Fazer o Bem nós fazíamos desde 2007, se eu não me engano, era uma tradição anual, tivemos que deixar de fazer durante a pandemia. Sim. E agora voltamos com a intenção de continuar como um evento anual. O voluntariado cresce a cada ano, então para nós é muito importante, além do apoio financeiro, cada vez mais contar com a equipe Luarte com a mão na massa, né? Trabalhando com as horas de voluntariado. Se não me engano, no sábado, dia 30, foram quase 500 horas de voluntariado, cerca de 100 voluntários. Coletamos mais de 2.500 litros de leite para a Rede do Câncer, e vários outros eventos no sábado. No domingo foram arrecadados, acho que mais de 4.000 quilos de alimentos e mais de 4.000 itens de produtos de limpeza que foram doados para várias instituições entre Lençóis Paulista e Macatuba. Olha só.
Que gostoso, né? A gente as ações estavam correndo também nos supermercados aqui da cidade, Sim. né? A gente viu o pessoal lá conversando, buscando arrecadação, e todo mundo com um sorriso no rosto, fazendo o bem mesmo, assim, e feliz, né? Sabendo que aquilo vai ajudar outra pessoa. Acho importantíssimo isso, né? Bom, e também a praça de alimentação, né, Lincoln? A gente estava falando agora que também a praça de alimentação foi beneficente, né? Exatamente, o engajamento, né, para essas entidades também, em relação às pessoas que destinaram o tempo ali para que isso fosse feito de maneira tão nobre, né, pela Luarte, mas também com o coração e ajudando as entidades. Agora, dando sequência, Carlos, a Luarte é referência nacional em economia circular e sustentabilidade. Como que essa conquista se conecta com o compromisso social e ambiental da empresa? Olha, eu entendo que a empresa cada vez mais é reconhecida, hoje a sociedade cada vez mais tem uma consciência ambiental, reconhece a importância de cuidar do meio ambiente, minimizar o nosso impacto nas nossas atividades do dia a dia, e o negócio da Luarte sempre se encaixou muito bem com esse tema. Nosso DNA está muito ligado à sustentabilidade e, como eu falei agora há pouco, nós temos trabalhado muito duro para evoluir nesse aspecto. Muito inspirados por aquilo que eu contei do meu pai e dos irmãos de irem para a Europa e Estados Unidos, porque lá nos anos 70 não se contentavam com a forma como eles faziam, nós seguimos promovendo e trabalhando para ter esse sentimento de que a gente pode sempre melhorar, sempre fazer melhor. Né? Visionários naquela época, e hoje vocês continuam com um olhar destinado ao futuro, né, Carlos? E assim buscamos tornar a empresa cada vez mais sustentável e com práticas mais ecoeficientes. Hoje em dia, o rendimento que nós temos para cada litro de óleo usado que entra, nós conseguimos extrair mais de 75% de óleo novo. Esse é o melhor índice que a gente conhece no mundo. Talvez se tiver uma ou outra que faça, a gente não tenha o conhecimento, mas é um índice altíssimo de eficiência produtiva na fábrica. E vários outros índices que a gente tem atingido são referência tanto no Brasil quanto fora. E falando em futuro, né, com a nova fábrica prevista agora para 2026, a Luarte ela vai se tornar, na verdade, a segunda maior refinaria do mundo. O que esse avanço representa para o futuro da empresa e também para o país, né? O termo exato no nosso caso é re-refinaria. É uma palavrinha chata de falar, porque diferente da refinaria de petróleo, que a partir do petróleo extrai vários produtos, nós fazemos o re-refino, refinamos o óleo lubrificante usado, que já foi refinado lá originalmente numa refinaria de petróleo e que, com um processo como o nosso, pode ser re-refinado infinitas vezes. Recorrente, né? Exatamente. Que é utilizado, né? E esse é o termo internacional. No mundo todo se usa o termo re-refining ou re-refinaria. Seremos a segunda maior do mundo, sim. A maior está nos Estados Unidos. E esse é um passo muito importante. Fazemos esse passo com muita confiança. Demonstramos aí a nossa intenção de continuar investindo, continuar crescendo. A nossa fábrica hoje está no limite da capacidade, então essa decisão de investir e ampliar a capacidade já há 2 anos atrás era uma decisão importante que a gente teria que tomar ou não, mas a decisão foi de que sim, queremos seguir crescendo. Entendemos que mesmo no processo de eletrificação da mobilidade, de um aumento da presença de carros elétricos, ainda assim esse processo vai ser gradual e a demanda por lubrificantes vai continuar ainda por décadas. Se é para usar um lubrificante, é muito melhor usar um lubrificante com base no óleo re-refinado, que tem menor pegada de carbono, foi produzido dentro de um conceito de economia circular, e nós estamos vendo cada vez mais o mercado valorizar o produto re-refinado e dar até preferência para ele como sendo um produto de menor pegada de carbono, menor impacto ambiental. E sem contar que o setor automotivo, né, como você falou, ele continua sempre pujante, né? Mas, além de tudo, também outros maquinários que utilizam, né? Esse meio de lubrificação, maquinários de indústrias e tudo mais, né, Carlos? Exatamente, bem lembrado. Claro que o setor de veículos é importante, mas o lubrificante é usado em qualquer tipo de equipamento, máquina. Podemos falar equipamentos de mineração, portos, aviões, agricultura. Qualquer máquina praticamente usa algum tipo de lubrificante e isso não vai deixar de existir. Para se ter uma ideia, nós coletamos óleo usado em mais de 90 mil pontos, chamamos de fontes geradoras de óleo, por ano.
E que, na prática, nós compramos o óleo, mas tratamos essas fontes geradoras como clientes, porque queremos ser parceiros e estar fazendo a coleta periodicamente nesses estabelecimentos. E nós estamos falando de postos de combustíveis, concessionárias de veículos, indústrias, fazendas, transportadoras, viações de ônibus, portos, aeroportos. É uma infinidade de locais que você nem imagina que você possa encontrar óleo usado nesses locais. Excelente. Perfeito. Bom, e para finalizar, né, qual a mensagem você deixaria para a comunidade de Lençóis Paulista, para os colaboradores e também para todos que celebraram juntos os 50 anos da Luarte? Para a comunidade de Lençóis Paulista e nossos colaboradores, a minha principal mensagem é de agradecimento. Somos muito, muito gratos. Nós nunca teríamos chegado nesses 50 anos e com tanto sucesso, né, diante de tantos desafios enfrentados, se não fosse pelas nossas equipes, quem está lá conosco hoje e todos aqueles que passaram pela Luarte ao longo de 50 anos, se não fosse também pelo apoio da nossa cidade, a nossa comunidade que sempre nos acolheu e nos apoiou. Então, minha mensagem principal é de agradecimento. Mas também posso falar que a comemoração ela remete muito ao passado, mas por outro lado ela representa também um compromisso com o futuro. Nós queremos seguir crescendo, seguir investindo, seguir gerando oportunidades. Então esse é o nosso momento de celebrar os 50 anos, mas de demonstrar nossa motivação e vontade de continuar muito fortes para ter uma empresa cada vez melhor, cada vez mais sustentável e que mais traga benefícios para a comunidade, para toda a nossa equipe e para o nosso país. Muito bem, Carlos. Que você possa vir mais vezes aqui para utilizar os nossos canais, usar a Hot 107, que é multiplataforma, e que você também traga essa essência da simplicidade junto com a competência profissional, que eu tenho certeza que isso, mais do que a gente falar em relação à família, é falar no que se estendeu durante décadas, né? Desde o início, como você bem pontuou, mas olhando sempre para o futuro, os colaboradores, para o meio ambiente e, acima de tudo, essa calma que você tem em falar, isso já remete ao profissionalismo da Luarte, como vocês trabalham com tranquilidade e sabendo que estão fazendo bem não só para a comunidade, mas também para o nosso meio ambiente. Leve os nossos abraços a toda a sua família, a família Luarte e a todos os seus colaboradores. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Rafaela. Parabéns pela Hot, por todo o seu histórico aí também de crescimento, sucesso e que continue por muitos e muitos anos. Muito bem. Que essa sinergia, né, da comunicação com uma grande empresa que é a Luarte continue sempre aqui sendo mostrada em áudio e em vídeo pelas redes sociais. Recebemos hoje no Hot News Carlos Renato Trescente, presidente executivo do Grupo Luarte e presidente dos conselhos de administração da Luarte Soluções Ambientais e da Vital Force. Você pode encontrar essa entrevista no tvhotnews.com.br, podcast, Spotify, plataformas sociais da Hot 107, como YouTube, Instagram e também no Facebook. Até a próxima e obrigada pelo carinho da sua audiência.